No Ártico, um grupo de trabalhadores está escavando profundamente dentro de uma caverna congelada. De repente encontram algo preso no gelo, então cortaram um grande bloco para tirá-lo. Depois um helicóptero leva para um laboratório. Os cientistas enviaram imediatamente um fax à empresa de escavação explicando que houve uma descoberta arqueológica muito importante. Ao solicitar a interrupção da perfuração, eles também pediram um especialista para estudar o que está dentro do bloco de gelo. Algum tempo depois, o antropólogo Stanley chegou ao laboratório. Ele é um médico familiarizado com a Ártica porque estuda a história e a cultura dos esquimos. Stanley é apresentado à doutora Diane e aos outros cientistas, que acreditam ter encontrado algum animal pré-histórico. Em 1898, os russos encontraram um mamute com células ainda viáveis, por isso tem grandes esperanças para sua descoberta. Então o grupo cortou cuidadosamente o bloco de gelo camada por camada com um laser para evitar danos à criatura. Para sua surpresa, o ser dentro não é um animal, é realmente um Neandertal. Stanley analisa sua aparência e conclui que ele é um caçador que viveu cerca de 20 a 40 mil anos atrás. Ele queria ver de perto, mas Diane explicou que precisavam cortar o homem das cavernas em pedaços e enviá-los para os melhores centros de pesquisa global. Depois, o cientista descongelou o homem das cavernas e tirou suas roupas e ferramentas para começar a coletar amostras de tecido. Eles também lhe derivaram e usaram eletrodos para monitorar seu cérebro. Testes indicam que as células e órgãos neandertais estão em perfeitas condições. Diane teoriza que os antigos humanos tinham crioprotetores, células que impedem a cristalização. Durante os testes, os cientistas ficaram chocados ao notar subitamente alguma atividade cerebral leve nos neandertais. Eles decidiram tentar reanimar o homem, então entubaram e usaram um desfibrilador até detectarem um forte batimento cardíaco. Uma vez estável, eles retiraram a intubação e os neandertais começaram a despertar. Ele estava muito confuso com o ambiente, o barulho e o rosto mascarado, então imediatamente entrou em pânico. Stanley retirou sua máscara, e o homem das cavernas se acalmou ao ver um rosto humano, permitindo que os outros o sedassem com uma injeção. Depois o grupo discutiu o futuro do homem das cavernas e já esperava um Nobel. A equipe ártica está tentando desenvolver um crioprotetor para congelar pacientes com câncer e descongelá-los quando a humanidade encontrar uma cura. Mas agora que eles têm os neandertais, eles acham que podem encontrar uma maneira de congelar as pessoas para alcançar a imortalidade. Stanley discorda dessa ideia, insistindo que os humanos não devem viver eternamente e que o mundo já está superpovoado. Sua preocupação é ignorada, e os cientistas concordam que não contarão à imprensa por enquanto porque não querem que os neandertais se transformem em celebridades. Então Stanley disse que o homem das cavernas deve primeiro ser estudado em um ambiente natural, o que lhes ensinará mais sobre a pré-história. Depois de implorar muitas vezes, ele convence a equipe a deixar que ele tenha 2 semanas para realizar sua própria pesquisa. Logo, um vivário especial foi construído e os neandertais foram colocados dentro. Quando acordou, ele achou o ambiente familiar e começou a seguir sua rotina habitual. Ele bebe suco de bagas para matar a sede e persegue um pássaro de um ninho para roubar os ovos. À noite, ele usou pedras para acender fogo e cozinhar sua comida. De manhã, ele lava o corpo debaixo de uma cachoeira antes de ir a caçar com uma lança que ele constrói. Ele faz um monte de barulhos que chamam a atenção de um javali que tenta atacá-lo. Mas o homem das cavernas escapa no último segundo e o javali fica preso entre as rochas, permitindo que ele mate. Enquanto ele pescava, encontrou uma mangueira, quebrou o final e se confundiu com o metal. Cheirou e lambeu a mangueira várias vezes antes de segui-la até uma porta de metal. Ele agitou até abrir, mas os cientistas fecharam outra porta para impedi-lo. As criaturas rugiram quando os cientistas fizeram barulhos para assustá-lo. Furioso, o Neandertal sube a cachoeira e encontra a máquina que o alimenta. Ele grita, tenta quebrar a máquina e bater na parede. Um cientista atira um dardo tranquilizante nele. Eles o colocaram em uma maca e o levaram para a cirurgia para coletar amostras. Stanley ficou maluco e lembrou que suas 2 semanas não acabaram, mas Diane o aconselhou a aceitar. À noite, Stanley mostrou a Diane um vídeo de tribos dançando sobre a chama, mas ela disse que era um bloqueio nervoso. Stanley apontou que isso explica apenas a falta de dor, não a falta de bolhas na pele. Ele avançou o vídeo e encontrou uma cena de um homem indígena colocando agulhas no rosto de um amigo. Como não há sangue, o Stanley acha que eles estão a produzir algum produto químico que protege o tecido deles. Ele teoria que o homem das cavernas também produz seus próprios produtos químicos e convence Diane a deixá-lo estudá-lo mais. Assim que o Neandertal voltar ao vivarium, Stanley também entra, sem portar armas ou objetos para não assustá-lo. O homem das cavernas, cauteloso, começou a correr e gritar em busca de um lugar seguro. Stanley, mesmo assustado, se aproxima lentamente até ficarem cara a cara. Após hesitar, o homem das cavernas pulou em Stanley e tentou atacá-lo com uma pedra, mas foi distraído por um cientista gritando. Como o Stanley não tentou se defender, o Neandertal caiu à pedra. Observando Stanley mais de perto, notou como seus corpos são diferentes. O homem inspecionou Stanley, puxando suas roupas e tocando a virilha para confirmar a integridade do corpo. Stanley grita de dor e o Neandertal retrocede antes de se apresentar como nosso Hux, que Stanley transforma em Charlie. Stanley ensinou seu nome e fez Charlie rir, que notou as cicatrizes no peito. Questionado, Charlie as chamou de Beta e apontou para cima, sugerindo que fossem de um pássaro. Charlie roubou o colar de Stanley e, após mordê-lo,
Começou a repetir palavras e gesticular, mas Stanley não entendeu o que tentava dizer. No dia seguinte, o linguista Mabel chegou e Stanley mostrou a ela a gravação de sua conversa com o Homem das Cavernas, mas ela precisava de mais para entendê-lo completamente. Então Stanley começou a passar tempo com Charlie e aprende muitas palavras em seu idioma para coisas simples como rochas, sapos e ossos. Charlie também compartilha comida com ele. Em troca, Stanley ensinou-lhe palavras fáceis em inglês. Mabel assistiu tudo nas câmeras e ficou impressionado com o amplo vocabulário de Charlie. Uma noite ao lado da fogueira, Stanley iniciou uma canção. Charlie apreciou isso e o encorajou a continuar. Enquanto brincava com os ossos da refeição, Charlie produzia sons e cantava alegremente. Posteriormente, os cientistas colocaram Charlie novamente em sono para obter mais amostras e iniciar um novo experimento. Ele foi colocado em uma câmara especial, a uma temperatura muito baixa. Espero que isso ative os crioprotetantes e facilite os cientistas a estrá-los. Stanley continua protestando que eles estão matando Charlie, e ele não merece ser tratado como um rato de laboratório. O batimento cardíaco de Charlie começa a diminuir, e os cientistas têm que tirá-lo. Charlie, com raiva, gritou com Stanley no vivarium, insatisfeito com as experiências e novas cicatrizes. De repente, ele pulou e fingiu atacar Stanley, batendo no chão com sua lança antes de esforçar seu peito. Ele pediu que Stanley o ajudasse a excluir, mas Stanley recusou e saiu do vivarium após alguma luta. Mais tarde, em particular, Stanley pediu ajuda a Diane. Os estudos estão lentamente alienando Charlie e fazendo-os perder contato com ele. Stanley quer que Diane vá ao vivarium com ele, acreditando que a presença de uma mulher pode acalmá-lo. Quando eles entraram no vivarium, as mãos de Charlie ficaram feridas, e ele usou pó de rocha para tirar o pássaro das cicatrizes no chão. Diane está muito nervosa e tem medo quando Charlie imediatamente corre até ela para uma olhada melhor. Depois de cheirar, ele compartilhou sua comida com Diane, que comeu para não ofendê-lo, embora fosse feita de insetos. Charlie continuou tocando, amigável no início, mas logo tentou olhar para ela. Stanley imediatamente o parou e os homens começaram a gritar, então Stanley usou a palavra Neandertal para fazer Charlie parar. Charlie trouxe alguns objetos da caverna para trocá-los por Diane, então Stanley teve que recusá-lo. Olhar para Diane deixou Charlie triste, e ele repetiu as mesmas palavras. Mabel analisa, e acha que encontrou a palavra de Charlie para mulher, mas há algo que ela não entende. Stanley e Diane fazem Charlie explicar as palavras e ele desenha no chão, revelando que tinha mulher e filhos. Ele começou a correr repetindo as palavras e Diane percebeu que estava perguntando pela família. Um helicóptero apareceu acima da instalação, interrompendo o momento. Como o teto é feito de vidro, Charlie o viu e ficou louco. Ele começou a escalar as rochas e repetiu Beta, sua palavra para pássaros. Os cientistas disseram ao helicóptero para ir embora, mas Charlie não se acalmou. Ele subiu ao topo do vivarium e continuou gritando Beta no teto. Depois de algum tempo, Stanley visita uma tribo de esquimos e compartilha as palavras de Charlie, que o grupo reconhece. Stanley correu de volta ao laboratório para compartilhar sua descoberta com Diane. Betal refere-se a Sedna, uma lenda de um grande pássaro mensageiro de Deus, que leva as pessoas ao céu ou inferno de acordo com seu comportamento. Ele teoriza que a tribo de Charlie se extinguiu quando o polo magnético mudou e matou todos os animais na área. Charlie provavelmente acreditava ser uma punição de Deus e fez um passeio espiritual, significando que saiu para encontrar o pássaro e se ofereceu em troca do retorno dos animais. Charlie agora acha que o helicóptero é Sedna, então eles não o acalmarão. 34 horas depois, Charlie estava vestindo todas as suas roupas, ferramentas e vários joalhos que Stanley lhe deu nos últimos dias. Ele também usa bagas trituradas como tinta para decorar sua pele. Charlie não parou de cantar, claramente esperando ansioso o retorno de seu Deus. Sempre que Stanley entra no vivarium, Charlie se esconde até que ele saia e se recusa a se comunicar. Uma tarde, Charlie subiu as escadas e depois de assistir Stanley muitas vezes, ele sabia que tinha que pressionar o botão. Ele entrou no laboratório e foi discretamente para garantir que o cientista não o visse. Chegando a um corredor vazio, encontrou um espelho e rugiu para seu reflexo. Pensando estar sendo desafiado, Charlie quebrou o espelho com sua lança. Uma voz no alto-falante fez Charlie correr pelo corredor até a sala com todos os animais do laboratório. Olhando para o pássaro, o urso rugiu e Charlie continuou se movendo. Ao tentar entrar na próxima sala, bateu na porta de vidro. Tentou novamente rapidamente e a porta se abriu automaticamente, permitindo a entrada. Assustado ao ouvir um veículo se mover, escondeu-se atrás de uma máquina de cópia. Charlie acidentalmente ativou a máquina, ficou assustado e fugiu novamente. Depois de ficar assustado pelo elevador, ele entra em um laboratório e quebra um frasco com ácido, que queima levemente a mão. Naquele instante os cientistas apagaram as luzes causando pânico em Charlie. Ele começou a subir nos móveis, mas continuou escorrendo e quebrando o equipamento. Um cientista ouviu o ruído e entrou. Ao acender as luzes, Charlie, assombrado novamente, imediatamente ataca, matando-o com uma lança. Então Charlie começou a correr mais uma vez e ficou louco quando de repente ouviu o alarme. Ele atravessou uma porta aleatória e encontrou um túnel que resfriava mais a cada passo. Quando ele encontrou a saída de incêndio, ele rapidamente a atravessa e finalmente saiu. Ele avistou um helicóptero e correu atrás dele, mas o piloto o derrubou com um esqui. Os cientistas finalmente apareceram, resgataram Charlie e o trouxeram de volta.
Momentos depois, analisaram as radiografias, confirmando que Charlie não tinha ossos quebrados ou lesões na cabeça. Os cientistas estão furiosos com Stanley, culpando sua pesquisa pela morte de seus colegas. Eles anunciaram que o experimento terminou e Charlie será transferido para outra instalação. O Stanley tenta explicar que o Charlie vai morrer se for mantido numa gaiola, mas as suas preocupações são ignoradas. Recusando-se a desistir, ele secretamente fez um acordo com o cara que guarda a porta. Logo Stanley entrou no vivarium com um monte de peles. Uma vez que Charlie estiver adequadamente protegido do frio, Stanley o levou para fora para passear. Os cientistas perceberam que estavam desaparecidos e seguiram suas pegadas na neve para procurá-los. Quando os duos continuam, as prateleiras de gelo começaram a cair e uma fenda se abre repentinamente no chão, separando Stanley de Charlie. Quando o helicóptero finalmente os encontrou, Charlie ficou animado e gritou antes de pular. Ele agarrou firme no esqui do helicóptero e, durante o voo, um dos pilotos tentou alcançá-lo. Então Charlie soltou-se do esqui e desceu escorregando por quilômetros em bom humor até encontrar seu fim. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.